a Bíblia NVI alterou Salmos 116, versículo 15? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Recentemente eu tive um debate aí com algumas pessoas relacionado a essa tradução, a esse texto. Algumas pessoas alegam que a Bíblia NVI ela fez uma tradução completamente errônea no Salmo 116, versículo 15. Porque é o seguinte: se você pegar a Bíblia ACF, ela vai dizer assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, a ideia é que se a tradução for preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, então qual é o conceito? Aqui já se interpreta o texto com uma visão teológica, que é o que? Para quem é imortalista, entende que quando a pessoa morre, ela já vai direto para Deus, ela já fica lá desfrutando da presença de Deus. Então faz todo sentido essa tradução. É precioso, já que se o justo morrer, isso é precioso para Deus, porque ele vai ficar com Deus lá no céu, Então é uma questão lógica. E aí, quando a Bíblia NVI diz o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, isso não faz sentido para a teologia imortalista. Por quê? Como é que Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis, se esses fiéis estão com Deus assim que eles morrem? Então, o pessoal começa a fazer ataques à Bíblia NVI, começa a fazer ataques relacionados a esse texto, fala que a palavra Iakar, que é essa palavra aqui em hebraico, ela deve ser traduzida como preciosa e não como pesar, como está aqui na NVI. E aí surge uma lista de críticas relacionada à NVI. Mas o que acontece? Toda tradução tem uma história, toda tradução tem uma metodologia, toda tradução tem um pensamento. Por que a NVI fez isso aqui? A gente tem que pensar antes de criticar. É completamente errôneo você fazer, neste caso, a tradução baseada num conceito teológico, principalmente de algo que é mais desenvolvido no Novo Testamento, Porque, querendo ou não, existe um certo debate entre os imortalistas e os mortalistas, E o Novo Testamento, ora ele pode dar base para um, ora ele pode dar argumento para outro, e fica aquela discussão. O problema é que, primeiro, o problema desse argumento, é que, primeiro, quando o salmista escreve esse texto, não existia Novo Testamento. Ele não tinha a menor ideia do que é Novo Testamento. Então, o erro já começa aqui. É interpretar o texto com um viés teológico do Novo Testamento, ou que aparentemente o Novo Testamento traga, Eu não quero entrar aqui nessa discussão de imortalista ou mortalista, mas a briga gira em torno disso. Aí o que acontece? Quando você vai pegar o contexto dessa passagem, você vai dar uma analisada no contexto, o que está acontecendo aqui? Então vamos primeiro analisar o contexto, depois a gente pega esse vocábulo e a gente faz aí alguns comentários, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse em fazer um curso de grego do Novo Testamento, você pode pegar o meu contato que está aqui na descrição e falar diretamente comigo, ou seguir a minha página lá no Instagram, que eu vou mostrar a vocês aqui agora. Essa aqui é a minha página, o link está aqui na descrição, Exegese Bíblica. Aqui está o meu contato do WhatsApp, caso você queira falar comigo, você pode pegar aí o meu contato ou falar diretamente lá na minha página que eu vou responder, beleza? Também temos o curso de hebraico, que está aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você queira fazer parte, é só você tornar-se membro aqui do canal e aí você pode ter acesso. No caso, membro nível 2, Porque quando você clica, você tem nível 1, 2 e 3. Então esse nível 2 é onde está o curso de hebraico, e automaticamente você também tem acesso ao conteúdo que está relacionado ao livro do Apocalipse, as variantes textuais do livro do Apocalipse. Estamos lá examinando versículo por versículo, certo? Que custa apenas R$5 mensais. Esse assunto está no nível 1, beleza? Então é basicamente isso. Vamos lá. Bom, gente, primeiro vamos aí analisar o contexto, para ver o que está acontecendo aqui, certo? A primeira coisa que você tem que observar quando você vai fazer alguma tradução é o contexto, o que está acontecendo aqui.
Então vamos lá. Aqui o salmista, ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus porque Deus o livrou da morte. Então veja aqui como é que ele diz, ó: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. E inferno aqui, né, deveria ser mais traduzido como sepultura, né? Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, né, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Foi abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Aí continua. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. E aí ele continua, né? Então, como vocês podem ver, num contexto, o salmista ele está glorificando a Deus porque Deus o livrou da morte, certo? Com isso eu pergunto aos senhores: faz algum sentido o salmista dizer que a morte dos santos é preciosa para Deus nesse contexto? Faz algum sentido isso? Como é que o próprio salmista ele está glorificando, exaltando Deus, porque Deus o livrou da morte, e ao mesmo tempo ele fala: olha, a morte dos santos é preciosa para Deus. Como é que é preciosa? Se você estava clamando para não morrer e Deus atendeu, e você estava louvando exatamente por causa disso. Então tem algum cabimento alguém dizer que a tradução preciosa aqui ela deveria ser melhor? Embora, né, claro, eu conheço que existem muitos hebraístas, como eu vou mostrar aqui, que defendem essa tradução aqui, tá? E não tem nenhum problema, a tradução em si ela está correta. A questão é: faz sentido dentro desse contexto? Qual seria a melhor tradução nesse contexto? Então vamos ver aqui, eu vou apresentar para vocês algumas obras e aí a gente faz aqui mais alguns comentários. Bom, gente, aqui eu tenho o léxico de Brown, tá? Brown, Driver e Briggs, né? Aqui ele vai dar o significado, ó, Yakar, né? Ele diz aqui, ó: precioso, raro, esplêndido, pesado, ó, aqui, ó, pesado, né? Então ele traz, né, exatamente como ele traz esse significado que a Bíblia NVI traz, com pesar. Embora aqui, ó, ele vai interpretar, né, Salmo 116, versículo 15, né, como a ideia de precioso mesmo, né? Trazendo aqui ele vai citar Provérbios, né, vai citar Jeremias e cita também os Salmos, né, ligado à questão de precioso aqui, né? Então, beleza, né, não tem nenhum problema concernente a essa questão. Eita, errei aqui. Aqui eu tenho o dicionário, né, de Kohelet e Baumgartner. Você vê que ele traduz aqui, ó, como precioso, né? E aí ele cita esses textos aqui, ó. Ele cita o Salmo 36:8, o 116:15, que é exatamente esse texto que está em discussão. Então ele entende aqui como precioso, né? E beleza, né? Outro que também fala sobre isso é Harris, em seu léxico também, né? Esse aqui é o léxico dele, né, onde ele vai trabalhar esse texto, né, e aqui ele também trabalha com a ideia de precioso também, né? Ele vai estar aqui outros textos, né, aqui, ó, tal, e cita aqui o Salmo 116, versículo 15, certo? Aí o que acontece? Aqui eu tenho o Dicionário Internacional de Teologia e Exegese. Esse aqui é o volume 2, tá? Se você tem ele, você pode consultar aí na página 521 do volume 2. Que aqui o autor, né, ele vai comentar o seguinte, ó: Yakar, ser precioso, raro, né, valioso, estimado, comovente, considerar algo valioso, tornar raro, e aí vai, né? Aí ele vai dizer que a raiz é bem atestada num acadiano, né, que traz a ideia de precioso, gastar, tornar raro, avaliar, honrar, tal. Diz que também existe a raiz atestada num aramaico, que traz a ideia de pesado, honrado, precioso, né, e tornar-se pesado, honrado e por aí vai. Beleza? Aí o que acontece? Quando você vai descendo aqui, ó,
ele vai trabalhando os diversos usos, né, onde essa palavra tem. Então ele trabalha aqui no 1, 2, certo? Ó, 3, 4 e por aí vai. 5, 6, 7, 8, aqui, ó, 9. Quando chega no 9 aqui, ó, olha o que ele diz sobre essa questão. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a imagem, né? Para ficar melhor para vocês. Bom, aqui ele diz o seguinte, ó: talvez o mais intrincado teologúmeno expresso com Iacar apareça no Salmo 116,15, em que o texto maçorético interpreta, ele vai citar o texto em hebraico, aí ele diz, tradicionalmente traduzido como preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí ele coloca aqui uma tradução, NIV. Aí ele coloca a NVI, ele diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Diante de aparente noção de que Deus considera a morte dos seus fiéis uma coisa boa, algo estranho à teologia do Antigo Testamento em geral, os estudiosos, olha só o que ele diz, ó, os estudiosos têm sugerido que o adjetivo Iacar seja compreendido com o sentido de custoso ou pesado, né? Difícil de suportar. Vamos continuar aqui. Difícil de suportar, né, como é atestado no aramaico. Ele diz, o sentido então é de que Deus considera tais mortes um assunto sério, que ele não aceita alegremente e por isso dá aos fiéis o livramento da morte. Então veja, aqui ele está levando em consideração o que? Exatamente o que eu fiz, o contexto. No versículo 8, o salmista deixa claríssimo que Deus o livrou da morte, certo? E é por isso que Deus não se alegra, porque ele livrou a pessoa da morte. Então tá, aí ele diz, pode ser, entretanto, que o texto no versículo 15b tenha sofrido, né, a omissão de nun, onde a ideia seria confiar, né? Então a tradução poderia ser feita de modo que a expressão seria traduzida por preciosa é aos olhos do Senhor a fé de seus fiéis, mantendo-se assim um significado mais direto de Iacar. Então veja, se existe de fato uma variante no lugar de morte para a fé, muda tudo, né? Porque preciosa é aos olhos do Senhor a fé dos seus fiéis, ó, ficaria perfeito. Aí, se você coloca aqui morte, né, que é como está no texto maçorético, me parece que contextualmente não faz sentido. Porque, primeiro, o autor ele não tinha o Novo Testamento. Segundo, no Salmo, geralmente os Salmos, eles interpretam muito a visão relacionada à morte sem uma esperança num pós-morte. Por exemplo, se você pegar lá o Salmo 6, olha só como é interessante, ó. O Salmo 6, ele fala assim, né? Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E aí ele diz, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração e assim sucessivamente. Então quer dizer, no verso 4, né, ele pede de novo para Deus o livrar ali a sua alma, a sua vida. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. Perceba, o salmista ele está clamando a Deus, para Deus o livrar da morte, porque na morte não há lembrança de Deus. Quem vai te louvar na morte, Deus? Então é como se o salmista ele estivesse pensando assim, olha, na morte não há vantagem para o Senhor. Porque quem é que vai te louvar na morte? Eu vivo, eu posso fazer isso, né? Então a ideia é essa, na mente dos, basicamente ali, né, dos salmistas, quando eles estavam fazendo poesias e tal, era para que livrar da morte, porque em vida eles poderiam fazer algo. Eles não tinham essa concepção de vida pós-morte, uma teologia plenamente desenvolvida e não sei o que.
detalhe, eu não estou nem apoiando A e nem criticando A. Eu apenas estou falando que o pensamento do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, se você observar, a ideia é estranha, como esse próprio autor aqui, né, que é William Yarshin, né? Ele que vai comentar sobre isso, ele mesmo diz que algo é estranho à teologia do Antigo Testamento. Diante da aparente noção de que Deus considera a morte dos seus fiéis é uma coisa boa, algo estranho à teologia do Antigo Testamento em geral. Então é de fato estranha essa teologia, porque no Antigo Testamento você vê que o pessoal estava envolvido muito em guerra, né? E morrer na mão de inimigos era algo desastroso, era até uma desonra, uma vergonha, né? Então, quando a gente começa a observar essa questão no contexto apenas do Antigo Testamento, me parece que a tradução Preciosa aqui, ela não faz jus ao contexto. Porque como é que... E detalhe, tá? Quem está falando isso aqui não é Deus, é o autor. Essa aqui é a visão do autor que está escrevendo. Então ele diz, olha, Senhor, me livra da morte e tal, e ele pede ajuda, aí ele clama, aí ele não quer morrer. Claramente ele não quer morrer. Aí o cara que não quer morrer, ele vai dizer que a morte é preciosa para Deus. Como? Se Deus o livrou da morte. Isso não tem cabimento. Entende? Aí o pessoal quer pegar o que? A teologia do Novo Testamento, um outro pensamento, um outro contexto, e quer introduzir para fazer uma tradução no Antigo Testamento. Inclusive, né, muitas outras Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, ela traduz basicamente do mesmo jeito que a NVI fez, né? E olha só uma coisa interessante que ela comenta aqui sobre essa tradução. Ela fala assim, ó, custosa aos olhos de Yahweh a morte dos seus fiéis. Aí ele coloca uma notinha de rodapé. Olha só o que ela diz, ó. Porque ele romperia toda a relação dos fiéis com ele. Porque ela, no caso, a morte, né, romperia toda a relação dos fiéis com ele. Aí eles citam aqui Salmos 6,6, né, que foi o texto que eu li. Olha o que essa notinha fala ainda, ó. As versões interpretaram esse texto segundo o dogma da ressurreição. É precioso aos olhos de Yahweh a morte dos seus fiéis. É exatamente isso. Quer dizer, o pessoal já está interpretando, querendo traduzir o texto com um pensamento já moderno. Não, está completamente errado. O texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Se existe ou não vida após a morte, isso aí deve ser comentado em outra coisa, em outro lugar, com outros textos e tal. Mas aqui não. Aqui o texto é claramente, traz a ideia de custoso. Agora, se você quer defender a tradução Preciosa, tá tudo bem também. A questão aqui, o pessoal fica falando que a NVI alterou, que eles fizeram isso, que eles mudaram aquilo. Não tem alteração aqui. E como você viu que eu mostrei aqui, os estudiosos têm sugerido que o adjetivo yakar seja compreendido com o sentido de custoso ou pesado. Então, quer dizer, não é uma pessoa isolada, não é um cara ali só, não. Os estudiosos, existe uma discussão sobre isso, né? Só que aí o pessoal quer levar uma teologia de um período posterior para traduzir um texto onde essa teologia não estava na mente do autor. Aí complica, né? Aí fica difícil. Certo, pessoal? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Eu vou finalizando este vídeo aqui. Espero vocês aí no próximo vídeo.